Graças a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, mas graças damos a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, quem vos cumprimenta com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é seu irmão em Cristo, presbítero irmão Bruno, para juntos, uma vez mais, estarmos aqui meditando nas Sagradas Escrituras e aprendendo um pouco mais com o nosso querido e eterno Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? No dia de hoje, dia 11 de 10 de 2021, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Que Deus abençoe os irmãos que estão aí acompanhando o nosso trabalho. Nós estamos aí trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, tentando ganhar almas para o Senhor através desta plataforma, o YouTube. Amém, irmãos? Você que gostou, já deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal e seja um canal de bênçãos nas mãos do Senhor, um instrumento e uma ferramenta nas mãos de Deus, tá bom? Compartilhe esse vídeo e juntos somos mais que vencedores. Tá bom, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Irmãos, nessa oportunidade a qual Deus me concede, eu quero estar aqui trazendo um pequeno estudo da palavra de Deus para nosso elevo espiritual e para o seu elevo espiritual. Tá bom? O Espírito de Deus tocou no meu coração. Você já viu aí na capa do vídeo, onde o tema desta mensagem, desse estudo é: a religião, ela é má? Eu vou te explicar nesta oportunidade. Mas antes de nós estar, aleluia Jesus, falando sobre este assunto, meus irmãos, eu quero aqui estar lendo uma mensagem de Deus para o seu coração e para nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que não pode abrir a sua Bíblia, abra ela no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Você que não pode ler a sua Bíblia agora, depois dá uma lida neste capítulo que você vai ser edificado pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Graças a Deus! Que palavra poderosa! Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Irmãos, o tema que eu quero estar aqui refletindo com a igreja do Senhor Jesus, nesta oportunidade é: a religião, ela é má, irmãos? Não, irmãos. Mas ela tem que estar de acordo com a Bíblia. As religiões que não estiverem, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. A religião, ela não é cumprir regras, irmãos. Isso se chama legalismo, meus irmãos. Esse era o grande problema dos fariseus. Porque, na verdade, os fariseus, irmãos, eles estavam mais preocupados em cumprir aquilo que era da lei do que perdoar o seu próximo. Eles estavam mais preocupados, aleluia Jesus, em estar apontando o erro do próximo do que perdoar. E Jesus veio quebrando toda a banca dos fariseus. Amém? Com tantas denominações, meus irmãos, é difícil distinguir hoje, irmãos, o que é bom do que é mal. Mas eu quero te dar aqui um princípio, meus irmãos, da igreja que está em conformidade com a palavra de Deus. O primeiro princípio que ela tem que ensinar para a igreja, para as pessoas, para os meus irmãos, que Deus é o Todo-Poderoso. Foi Ele que criou o mundo, irmão.
Ele nos criou para o seu louvor. Está em Salmo 148, versículo 5. Segundo princípio, irmãos. Todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. E separados da glória de Deus estão. Está em Romanos 3, versículo 23. Romanos 6, 23. Terceiro princípio. Jesus veio como um homem, totalmente homem, mas ao mesmo tempo era totalmente Deus. Isso está em 2 João, capítulo 1, versículo 7. E 1 João, capítulo 2, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto princípio, arrependimento. Para ser salvo, você deve se arrepender dos seus pecados. Crer que Jesus morreu e ressuscitou e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Um dia o Senhor voltará para buscar os salvos, meus irmãos. As denominações que hoje empregam esses princípios, a sua doutrina ela é sã, irmãos. Tem que analisar, meus irmãos, tudo à luz da palavra de Deus. Tudo à luz da Bíblia. E pedir sabedoria a Deus para distinguir o que é certo do que é errado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Eu aprendi uma palavra que o americano Paul Washer, ele diz assim, preste atenção nisso aqui. Não busque uma igreja perto da sua casa. Busque uma igreja mais perto da Bíblia. Você não entendeu? Eu vou repetir. Não busque uma igreja perto da sua casa. Busque uma igreja mais perto da Bíblia. Amém, meus irmãos? A religião ela não salva. O que nos salva é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, irmãos. Amém? Você sabe qual é o significado da palavra pecado aqui? É amartia, que no grego significa errar o alvo. Tudo aquilo que não fala do Senhor Jesus, irmãos, como o único e suficiente Salvador, que distorce as Sagradas Escrituras, não é de Deus. Aprenda isso. Tudo aquilo que não está de acordo com a Bíblia, fuja, resista, saia fora, meus irmãos. É mentira. O rei desse século está enganando muitas pessoas, porque as pessoas não vão para dentro da palavra de Deus, não estudam a Bíblia, não buscam ler a palavra de Deus, irmãos, e estão sendo enganados. Deus, ele ama todos nós da mesma maneira. Não importa se a pessoa é macumbeiro, se a pessoa é feiticeiro, não importa se a pessoa é drogado, o amor de Deus é da mesma forma, mas os ensinamentos têm que estar de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou estar aqui fazendo mais um minuto de oração e agradecendo a Deus pelas nossas vidas, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, irmãos, para nós não sermos enganados. Creia em Deus, irmão. Peça a direção do Espírito Santo. Peça a direção de Deus. Deus vai te dar sabedoria para você saber aquilo que é certo, aquilo que é errado. Fuja daquilo que é mal. Louvado seja o nome do Senhor. Você não queira saber as barreiras, meus irmãos, que eu tenho enfrentado quando eu comecei com esse projeto aqui no YouTube. Satanás, ele tem se levantado de todas as formas para tentar fazer eu entristecer e desanimar, mas eu estou aqui, irmão. Muitas das vezes passando luta. Uma luta, uma barreira espiritual. Não é fácil, meus irmãos, mas ore pela minha vida. Eu quero aqui te ensinar a verdade através das Sagradas Escrituras. O inimigo ele está furioso comigo e com você, mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Aquele que está conosco é maior do que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a sua casa.
Amém? Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas elas não querem escutar a exortação. Da mesma forma que um pai ou uma mãe quer o bem do seu filho, assim é Deus conosco. Ele nos repreende muitas das vezes e nos exorta para o nosso bem. Deus usa a vida muitas das vezes dos pregadores para nos exortar, para nós andarmos segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, para que nenhum de nós se perca. Aprenda isso, irmãos. Louvado seja Deus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Calabadai, Xelebiacei, comanda Calabadarassúbia. Oh, glória. Vamos orar a Deus, irmãos. Altíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade, ó Deus de Israel, de estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para aquelas pessoas que almejam saber a verdade, Pai. Porque a verdade, como eu tenho dito, ela não está, Senhor, na religião, e muito menos, Senhor Jesus, a religião em si, ela não é má. Mas aprendemos aqui, Senhor, que ela tem que estar com um princípio bíblico. Tudo aquilo que não estiver de acordo com a Tua palavra não é de Deus, meu Pai. Abre os olhos, Senhor, daqueles que estão, ó Pai querido, com seus olhos fechados para, aleluia, para a verdade, Pai. Abre os olhos daqueles que estão sendo enganados, ó Deus. Resgata almas, resgata vidas, Pai. Há pessoas, Senhor, morrendo, meu Deus, por falta de conhecimento. Há pessoas que estão, Senhor, numa morte espiritual, no sono espiritual, Senhor, porque não analisam as Sagradas Escrituras. Mas eu te peço, ó Deus, abre o nosso entendimento, que nós não venhamos ser enganados pelo diabo, Senhor, pelos seus demônios, mas que o sangue do Senhor Jesus purifique a nossa alma, nosso espírito nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa a casa desta pessoa, abençoa o lar deste irmão, desta irmã no dia de hoje, Pai. Fica conosco, meu Pai. Revela, Senhor, para nós a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Pai. E não existe verdade fora do Senhor. Tudo aquilo que não vem do Senhor é maligno. Glória a Deus. Repreende, Senhor, todo o mal, Jesus. Todo este demônio de confusão, Senhor, que tem causado no meio das pessoas, no meio dos meus irmãos. Repreende esse demônio, porque a nossa batalha ela não é contra a carne nem sangue, e sim espiritual. Mas o Deus que peleja por mim e pela Tua igreja está conosco. Muito obrigado, Espírito Santo. Fica conosco, estende as Tuas mãos. É o que eu te peço nesta hora e neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Fica na paz de Deus. Tá bom? Precisa de oração? Deixa o seu nome abaixo aqui nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ore pela minha vida, meus irmãos, tá bom? Eu sou carente pelas orações dos meus irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz de Deus. E assim que der, eu vou estar trazendo mais conteúdos abençoados e campanhas de orações aqui no canal. Amém? Que Deus nos abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.